Fala galera do canal Ajuda aí. Nessa videoaula eu vou falar alguns conceitos básicos para a disciplina de elementos e resistência dos materiais, que é da mecânica e da civil. E nessa aula eu vou falar de esforços simples, noções de vínculos e graus de liberdade e o equilíbrio dos corpos rígidos em duas direções. Sabendo esse conteúdo aqui direitinho, você é capaz de entender como funciona a disciplina. Bem, começando com o esforço normal. Fazer uma definição do esforço normal seria uma força que atua na direção do eixo, ou seja, se nós tivéssemos duas peças aqui, ó, elas estariam atuando na direção do eixo. E ela pode ser de dois tipos, ela pode ser de compressão, ou seja, o objeto está sendo comprimido, e também pode ser tração, que no caso aqui seria tracionado, ou seja, duas forças estão esticando o objeto. Um exemplo disso seria um guindaste levantando um determinado objeto. A gente percebe que o cabo aqui ó, estaria sendo tracionado, ou seja, esticado, e essas bases de apoio e a mola do caminhão, tudo que tivesse em contato aqui, estaria sofrendo uma compressão, só para a gente visualizar melhor o que seria isso. E uma coluna de um prédio, por exemplo, também está sofrendo compressão devido a todo esse peso da estrutura. Beleza? Um momento fletor. Por definição, é o esforço-solicitude que produzirá uma flexão na direção do eixo da estrutura. Como assim? Supondo que uma viga esteja posicionada dessa forma e nós temos uma carga distribuída ao longo dela, e ela tem um comprimento L. A gente sabe que essa viga vai tender a entortar, mas por que isso funciona? Se a gente pudesse dar um zoom nessa seção aqui, ó, tendo uma compressão aqui, um objeto está sobre outro, essa zona interna aqui na parte de cima estaria sofrendo uma compressão para cá e uma tração para cá. E isso faz com que o objeto sofra uma leve torção. E lembrando do momento, na outra videoaula que eu expliquei, momento seria força vezes distância. Então tudo que é aquilo que vai fazer um objeto, aspas, torcer ou girar, ele pode ser chamado de momento fletor. E para finalizar o último esforço, nós temos o esforço cortante, que é o tipo de esforço que produz um cisalhamento ou um corte atuando na direção paralela à seção transversal, ou seja, perpendicular ao eixo da estrutura. Como assim? Supondo que temos um objeto posicionado sobre essa viga, ele seria um eixo cortante, ele está perpendicular ao eixo da estrutura. O esforço normal, ele atuaria nessa direção do eixo da estrutura. Já o esforço cortante, ele atua nessa direção perpendicular. E os que são noções de vínculos e graus de liberdade? Ele remete aos apoios das estruturas, que são isso aqui, ó, que dependendo de qual tipo ele seja, ele vai produzir um momento, uma reação vertical, uma reação horizontal. Então vamos lá. Nós temos três tipos: o primeiro gênero, o segundo gênero e o terceiro. No do primeiro gênero, a gente vai considerar o atrito desprezível. Imagine aqui uma polia que está sobre uma superfície. A gente percebe que a polia ela vai conseguir deslizar no sentido horizontal. Ele não está impedindo o sentido horizontal. E ele também pode rotacionar sem nenhuma dificuldade. Isso serve também para a vertical. Então, como ela tem uma incógnita, ou seja, ela tem apenas uma reação na vertical, ela é chamada do primeiro gênero e é representada por esse símbolo aqui, ó. São vários tipos de apoio, mas de uma forma geral, resumida, fica nessa aqui. E tem 2 graus de liberdade, que é o deslocamento e a rotação. Já um apoio do segundo gênero, ele, supondo um objeto fixo aqui, ele teria uma reação vertical, ele vai apresentar agora uma reação horizontal, o atrito não é mais desprezível, mas ele ainda permite um momento angular aqui, ó. Então, ele tem duas incógnitas, é representado dessa forma aqui e é chamado segundo gênero porque apresenta duas reações. E o objeto do terceiro gênero é aquele que apresenta as três incógnitas, ou seja, supondo uma barra fixa ao chão, ele teria uma reação vertical, porque ele não é capaz de se locomover na vertical, ele também não é capaz de se locomover na horizontal, então vai apresentar uma reação horizontal, Rx, e também vai apresentar um momento, uma vez que ele não tem um eixo aqui que permita ele girar. Então isso será
um apoio do terceiro, três incógnitas, terceiro gênero, beleza? E para finalizar, aplicando todos esses conceitos em estrutura dos corpos rígidos, suponhamos a seguinte estrutura, uma viga que está posicionada sobre esses dois apoios. A gente percebe que esse apoio é do segundo gênero e esse aqui do primeiro. Então o que a gente vai fazer sempre é o diagrama de corpo livre. Ele é vital porque ele vai te dar todas as informações que estão atuando sobre esse corpo. Como por exemplo, temos as duas forças P1 e P2 atuando ao longo da viga. Esse apoio, por ser do segundo gênero, ele vai apresentar uma reação vertical aqui, vai apresentar uma reação horizontal e outra reação vertical aqui nesse apoio. Só que nesse apoio aqui ele não tem nenhuma reação horizontal nem o momento. Então, nas resoluções de exercício vai ficar mais claro o que isso vai ajudar para a gente determinar a reação em um apoio, como a gente acha essas reações e tudo mais. E para que a estrutura esteja em equilíbrio, é necessário ela satisfazer essas três condições aqui, ó. O somatório das forças na horizontal tem que ser igual a zero, ou seja, o somatório de todas as forças que estão atuando na horizontal é zero. No caso, essa reação AY, AX, está errado aqui, seria zero, porque só tem ela atuando aqui nesse objeto, não tem mais nenhuma. O somatório das forças na vertical tem que ser igual a zero, ou seja, o RAY menos P1 menos P2 mais o RBY, ele tem que ser igual a zero. Então, as questões, geralmente, ele dá esses dois valores aqui, ó, e a gente tem que achar eles. E a gente acha através da terceira condição, que diz que o somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Ou seja, tudo que produz momento que vai ser igual a zero. Então, se eu escolhesse esse ponto aqui para determinar o momento nesse ponto, seria o P1 vezes essa distância, mais o P2 vezes essa distância, menos o RBY vezes essa distância total. E por que menos? Porque nós temos esses dois objetos aqui atuando no mesmo sentido e o RBY tentando rotacionar o corpo no sentido contrário. Então, nos exercícios vai ficar mais claro o que isso aqui vai nos ajudar muita gente. Então, obrigado por assistir essa aula até o fim. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um joinha porque isso ajuda demais o meu trabalho. Inscreva-se no canal para acompanhar esses vídeos próximos. E valeu e até a próxima.